E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos aprender a como trabalhar com objetos inteligentes no Photoshop. Vocês vão entender o que é um objeto inteligente, para que serve isso, e eu tenho certeza que essa aula vai ser útil para vocês, tá bom? Bom, eu estou aqui com o Photoshop aberto, eu tenho aqui uma página em branco, certo? Que é este fundo. E tem aqui dois textos, ó, esse texto de cima e esse texto de baixo, que é só um exemplo, tá? Só coloquei aqui de exemplo para vocês. Imagina que você está criando uma arte gráfica, tá? E você na arte gráfica, você vai adicionando camadas, você vai colocando elementos na sua arte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, este elemento aqui, vai ser uma cor. Vou dar um Ctrl D, fiz aqui essa parte da minha arte. Vou criar aqui uma nova camada, vou colocar um outro elemento aqui na minha arte, que vai ser esse fundo. Deixa eu colocar ele um pouco menor aqui, assim. Vou aplicar nele, tá? Olha para vocês verem que as camadas, elas são criadas e elas têm aspectos, tá? Por exemplo, essa camada que tem esse T em cima é uma camada de texto, beleza? Essas camadas que não tem nada em cima são camadas de imagem. É uma camada rasterizada no Photoshop, tá? É um raster. Então, são camadas de imagem. Camada de texto. Existem alguns objetos no Photoshop que são objetos inteligentes, que é quando você traz alguma coisa para o seu projeto. Eu vou pegar aqui uma imagem qualquer. Repara para você ver que essa modelo está salva aqui no formato JPEG no meu computador. Beleza? Então, eu vou vir aqui, vou arrastar essa imagem, vou trazer para o meu projeto e vou soltar ela aqui no Photoshop. Fazendo isso, ele vai abrir ela aqui dentro para mim. Eu vou posicionar ela aonde eu quero na minha arte. Eu vou deixar ela bem aqui assim, na minha arte. Tá? Ela está por trás da camada. Vou dar o Enter, beleza? E eu vou trazer ela para cima aqui, tá? Só para ela aparecer. Beleza. Repara para vocês verem que a camada dela, ela é uma imagem, é uma foto, só que ela tem um ícone aqui em cima. Tá vendo esse íconezinho? Olha. Esse ícone está mostrando que ela é um objeto inteligente. Então, essa camada aqui ela é um objeto inteligente, ela é editável. Quando você dá dois cliques aqui na camada, eu vou clicar duas vezes aqui nela, como objeto inteligente, tá? Cliquei duas vezes nela, olha só, ele está falando que vai abrir a imagem, eu vou dar o OK, ele abriu para mim a imagem no Photoshop. Ou seja, eu consigo trabalhar nessa imagem, editar, mudar ela aqui dentro, e daí ela vai ser alterada lá no meu projeto. Vou vir aqui, eu vou mexer nos níveis dela, só para vocês verem. Eu vou mudar as cores dela usando a matiz, que a gente aprendeu isso nas outras aulas, tá? Eu vou fazer só para a gente ver a alteração aplicada, tá bom? Vou mudar a cor do fundo aqui. Beleza, mudei a cor do fundo. Vou deixar um tom parecido com aquele lá da arte lá, que nós estamos fazendo, tá? Isso. Vou dar o OK aqui, beleza? Ctrl S. Quando eu salvo isso, ela está aberta ainda. Eu vou deixar ela aberta. Eu volto aqui na minha imagem e ela foi aplicada na imagem. Tá vendo? Então, eu vou voltar aqui agora e eu vou dar um Ctrl L aqui. Eu vou mexer nos níveis, vou clarear, fazer o que for nela. Beleza? Vou dar o OK. Ctrl S para salvar. E daí eu volto lá e isso foi aplicado na minha imagem. Ah, mas será que isso daí estragou a imagem original? Olha só, a imagem original continua aqui do jeitinho que ela era antes, quando a gente foi utilizar, tá vendo? É uma imagem que foi acoplada ao arquivo do Photoshop e ela tem essa funcionalidade de ser um objeto inteligente. Então você consegue entrar nela e ajustar ela aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar à imagem original, como ela era antes, tá? Ctrl S. Então imagine que você tem uma arte gráfica que tem diversos elementos, diversas coisas aqui nessa arte, ícones, elementos, tudo mais. E você sempre vai poder editar esses elementos individualmente quando eles são objetos inteligentes. Você dá dois cliques nele, você vai entrar na edição dele e você consegue fazer a edição só do elemento, sem ficar se preocupando em mexer no restante da arte, sem que atrapalhe o restante da arte. E daí você finalizando, você fecha a edição e você vai voltar na arte e continua editando a arte como um todo. É para isso que serve o objeto inteligente. E se você colocou essa arte aqui, esse elemento, você não quer que ele seja objeto inteligente mais. Você quer que ele seja uma imagem aqui dentro, comum, como é
essas outras imagens aqui que estão nessas camadas. Então você vai clicar com o botão direito aqui em cima e você vai vir aqui na opção rasterizar camada. Ou seja, ele vai transformar o objeto inteligente num raster, numa imagem comum. Então você vai clicar aqui, ele já fez isso, já perdeu aquela funcionalidade. Agora clicando aqui você não consegue mais entrar na imagem para fazer aquelas edições à parte. Você sempre vai ter que editar dentro do seu documento. Beleza? Então isso é um objeto inteligente. Quando você arrasta diversas imagens para o seu projeto pode ter quantas imagens for, tá? E você vai adicionando essas imagens no seu projeto e elas vão sempre entrar aqui como objetos inteligentes. Por que é interessante você manter elas como objeto inteligente no seu projeto? Tá vendo essa imagem aqui da modelo? Nós rasterizamos ela, beleza? Então, eu vou diminuir o tamanho dessa imagem. Vou diminuir o tamanho dela. A partir do momento que eu fiz isso, eu mexi nos pixels da imagem. Então, se agora eu quiser ampliar essa imagem, ela já vai vir para mim com a resolução mais baixa. Ela já vai vir para mim com os pixels mais estourados, porque eu destruí ela quando eu fiz isso. Tá? Ó, eu vou diminuir ela, vou dar o Enter aqui, beleza? Ampliei. Agora eu vou diminuir ela novamente, vou dar um Enter, perfeito? Vou aumentar ela de novo, vou dar o Enter, olha só, vou ampliar, ela vai estar mais destruída ainda. Quanto mais eu fizer isso, mais eu estou destruindo a imagem, porque eu estou mexendo, estou manipulando os pixels dela. Eu retiro o pixel, tá? Quando eu aumento ela, eu coloco o pixel. Então você está jogando fora aspectos, pedaços da sua imagem. Quando você faz isso numa camada, que é um objeto inteligente, você não perde nunca os pixels dela. Você pode aumentar, olha, eu vou ampliar ela, tá vendo a qualidade? Beleza, então eu vou diminuir ela bem agora, deixar ela bem pequenininha, vou dar o Enter, beleza? Eu vou ampliar novamente ela agora, vou dar o Enter, e quando eu abro ela, ela continua com a resolução. Por quê? Porque a configuração de resolução dela não está neste documento, está dentro do objeto inteligente. Eu tenho que entrar aqui dentro, abrir ela, para conseguir mexer na configuração de resolução dela. Então ele preserva a resolução, diferente dessa imagem aqui. A imagem da modelo, uma vez que você diminuiu ela, ó, vou diminuir ela bem pequenininha para vocês verem. Vou dar o Enter, beleza. Agora eu vou ampliar ela e olha o que vai acontecer com a imagem. Então a gente perdeu a imagem não é mais usável. A gente acabou de destruir a imagem do nosso projeto. Essa é a vantagem de você usar objetos inteligentes dentro do Photoshop, porque eles não são alterados, ele não vai respeitar a resolução que está aqui no documento. Ele vai respeitar a resolução que está dentro dele, dentro da imagem original. Legal isso, né? E daí você monta a sua arte gráfica, tá? Vamos lá, eu vou deletar essa modelo aqui que nós destruímos ela. Eu vou dar Ctrl Z, tá? Vou voltar a modelo do jeito que ela estava antes, pronto. Aí você monta a sua arte gráfica, você vai deixar ela prontinha, bonitinha, com as informações todas. Ela vai estar todas em objeto inteligente, não tem problema. Você vai vir aqui e vai salvar o seu documento. Salvando no formato PSD, ela vai continuar editável e você sempre vai poder voltar na sua imagem e ajustar ela sem perder nenhum detalhe, nenhuma configuração dela, porque os elementos dela serão objetos inteligentes dentro da camada. Diz aí para mim, essa aula foi útil para você? Se gostou de aprender isso, você já conhecia essa funcionalidade? Se você não conhecia ainda, dá um joinha neste vídeo, porque isso ajuda bastante a gente aqui. E eu vou deixar aqui na tela para vocês outras aulas para você ficar mais um pouco comigo. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!